Fala pessoal, eu sou o Raul e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente está com um caso bem curioso para vocês, que é o caso da família Hawks. Então se você ainda não é inscrito, aproveita já para se inscrever. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e vamos pro vídeo de hoje. Como eu falei no começo do vídeo, a gente vai falar um pouco do Tom e da Jack Hawks. O Tom ele era um veterano do Vietnã, então ele passou sua vida toda no contexto militar. Depois de um tempo na vida militar, ele começou a participar de concursos de fisiculturismo, fazia testes de forças e tudo mais. Já a Jack, ela teve um contexto de vida um pouco diferente, ela já foi casada antes do Tom, assim como ele. E ela perdeu o seu ex-marido em um acidente de moto, então ela ficou viúva. E 2 anos depois ela conheceu o Tom. Eles se conheceram em um churrasco e se casaram em 1989. Eles tiveram 2 filhos meninos, que eram o Matt e o Ryan. O Tom tinha um sonho de se aposentar com 50 anos. E esse sonho incluía também que ele comprasse um barco e passasse esse tempo todo viajando com a Jack. E finalmente, depois de economizar por décadas, ele enfim conseguiu realizar o seu sonho. Então ele economizou, investiu todo o seu dinheiro e conseguiu comprar o que ele tanto queria, que era o barco. Chamado de Bem Merecido, que era o nome que eles acharam mais apropriado, por $300 mil. E aí em todo esse contexto, todos os amigos e familiares do casal diziam que eles tinham uma vida muito legal, que eles eram aquele tipo de casal que é pra ninguém botar defeito, eles tinham um estilo de vida muito parecido. Então o Tom ele passava o tempo todo malhando, ele fazia 1 hora de academia por dia, a Jack também ia à academia praticamente todos os dias, então seus estilos de vida, a alimentação, era tudo muito parecido. Então depois deles terem conquistado tudo isso, eles equiparam um barco com a mais alta tecnologia que tinha naquela época, eles passaram esse tempo viajando da costa da Califórnia até o México. Isso tudo aconteceu ao passar dos anos, então eles já estavam viajando em alto mar em determinado momento, quando o Matt, que era o filho mais novo, disse que ele ia ter um filho com a sua esposa, então o casal decidiu abandonar a vida no mar e retornar à vida na terra para que eles pudessem aproveitar um pouco a vida com o seu neto. Então em 12 de novembro de 2004 eles decidiram fazer a sua última viagem na ilha de Santa Catalina, em Los Angeles, porque lá eles podiam comemorar todo esse tempo que eles passaram viajando, aproveitando da sua aposentadoria e comemorar que agora eles teriam um neto. A essa altura, o Tom e a Jack estavam já indo para a comemoração. Eles disseram à família que eles encontraram um possível comprador do barco, que a venda aconteceria possivelmente nos próximos dias. Aí após esse acontecimento, ninguém mais ouviu falar da família, não tiveram qualquer tipo de contato, ninguém mais teve um sinal deles. A família disse que eles simplesmente desligarem o celular era totalmente estranho, porque toda vez que eles iriam fazer uma viagem, eles sempre avisavam, mantinham toda a comunicação com a família, atualizavam a família de tudo que estava acontecendo, então isso era muito estranho, porque não era um hábito comum do casal. Então quando eles foram atrás, a família acabou encontrando o barco do Tom e da Jack no cais, como de costume, mas eles não encontraram nem o Tom, nem a Jack, nem o carro deles, que era um Honda CR-V prata. Isso ficava em Newport Beach. Então o irmão do Tom, ele começou a andar em volta do barco e reparou que algumas coisas estavam erradas. Eles haviam reparado que o bote que eles usavam para sair do barco e ficar em terra firme não estava amarrado corretamente. Ele também reparou que no motor não tinha sido retirada a água daquele motorzinho que fica perto do cais. Então aí ele já começou a desconfiar de que algo não estava acontecendo de forma certa. Ele tinha 100% de certeza que o Tom não tinha deixado o barco daquele jeito, porque aquilo nunca foi uma prática dele. Um amigo chegado do Tom, que era o Don Dreffen, também achou muito estranho as coisas que estavam no barco, porque ele conhecia de fato o Tom, eles tinham intimidade, então eles faziam muitas visitas um ao outro. Ele sabia que aquilo não era uma prática de costume do Tom. Ele notou que as lonas em cima do convés na ponte de voo estavam todas retiradas. Todos os controles estavam meio que puxados para trás e havia uma toalha pendurada em uma das vigias. E aí o Dom ele acabou dizendo que ele teve aquela sensação de que ele sabia de que algo não estava certo, aquela sensação de mal-estar, e acabou passando um pouco mal. E um grupo de amigos da família também sabia desse possível comprador em potencial e acabou lembrando a família sobre essa situação que aconteceria e da venda que estava programada para acontecer nos próximos dias. Eles também sabiam que o comprador era possivelmente a última pessoa que teria visto eles. O Jim, que era o irmão do Tom, ele também era um policial aposentado, então ele estava tentando investigar a fundo tudo isso que estava acontecendo. Ele acabou deixando o contato dele no barco anotado para que os compradores entrassem em contato com ele e tentassem ajudá-lo de alguma forma. Então ele recebeu a ligação e quem estava na linha era a Jennifer Dillon, que era a esposa do Skiller, que eram os compradores, e ela acabou dizendo que eles tiveram sim contato com eles e que eles tinham pago tudo em dinheiro, inclusive. Então eles depois disso disseram não ter tido mais contatos com o Tom. Ainda desconfiado disso, o Jim acabou pedindo ajuda para Trisha Stutz, que era a quem administrava as finanças da família enquanto eles estavam viajando. A Trisha acabou falando pro Jim que se o Tom e a Jack tivessem realmente vendido aquele barco, o dinheiro que eles tivessem recebido já teria sido depositado na conta da família, mas isso não aconteceu, não houve nenhuma movimentação na conta bancária deles, o que deixou a família com o pé atrás daquele casal. Já nesse ponto, eles entenderam que alguma coisa realmente estava muito errada, então o Jim ele acabou entrando em contato com o departamento de polícia da cidade e ele registrou uma nota onde ele colocava o casal no relatório de desaparecidos.
A polícia de Newport Beach acabou assumindo esse caso assim que o relatório foi feito, e isso já era 2 semanas após o desaparecimento do casal. E aí, como a polícia tinha assumido esse caso, eles começaram a investigação e aí eles descobriram que o Skiller era um criminoso já em liberdade condicional. E agora a gente vai falar um pouquinho do Skiller para que vocês entendam o contexto da onde surgiu o Skiller. O Skiller foi um ator infantil, então na década de 1990 ele teve um dos seus papéis mais fortes, que foi como figurante no programa Power Rangers. E uns anos mais tarde ele conheceu a Jennifer na internet, eles se casaram e tiveram uma filha. Inclusive ele estava esperando uma outra filha no momento que a Jack e o Tom desapareceram. A Jennifer, ela era cabeleireira, então esse era o trabalho que eles tinham enquanto eles viviam em uma garagem reformada na casa dos seus pais em Long Beach. Então, com essas condições, para a polícia, o casal não parecia ter condições financeiras para poder comprar e sustentar um iate daquele porte com toda a tecnologia e com o preço que ele valia. E aí, no meio da investigação, a polícia estava vasculhando todo o barco onde eles encontraram o recibo da Target. A nota estava datada para 2 dias após o dia que estava sendo programado para que eles fossem fazer o teste do barco e então a venda. A nota também continha alguns itens como sacos de lixo, antiácidos e alvejantes. Depois disso, a polícia imaginou sim que aquilo podia ser um indício de que alguém queria esconder algum tipo de prova naquele local. Então eles foram atrás de pistas que pudessem identificar o comprador. A Target forneceu à polícia as imagens das câmeras de segurança que estavam no local. A polícia esperava ver o Skiller comprando todas aquelas coisas, mas eles ficaram surpreendidos, porque quando eles viram as imagens, quem estava lá era Steve Henderson, que era o pai da Jennifer. A polícia entendeu que ela tinha enviado seu pai para comprar aquelas coisas porque eles precisavam limpar o barco que eles haviam acabado de comprar. E isso, a polícia foi atrás dele e ele acabou indicando onde que a Jennifer e o Skiller estavam, que era uma igreja próxima daquela região da Target, onde eles estavam ajudando a limpar. Então o oficial Byton, ele começou a conversar com a Jennifer e eles estavam falando basicamente que eles estavam atrás dos Hawks, que eles estavam muito preocupados e que eles estavam fazendo de tudo para que eles pudessem encontrá-los. Então a Jennifer disse que eles também estavam muito preocupados com essa situação, porque eles não sabiam do paradeiro de ninguém. E ela também disse ao oficial Byton que ela comprou realmente aqueles sacos de lixos em grande quantidade, porque os Hawks tinham muitos bens, então como eles não voltaram para retirar tudo, ela acabou comprando mais sacos de lixos para que eles pudessem colocar tudo lá e tentar despachar ou devolver para a família. E aí nessa declaração o Byton acabou dizendo que ela pareceu muito verdadeira e genuína na sua declaração, que ela parecia muito firme em sua posição e ela não demonstrava qualquer tipo de insegurança. O Skiller tinha toda a papelada de compra, ele tinha as assinaturas, impressões digitais e inclusive o carimbo da tabeliã. E para surpresa da polícia, ele admitiu sim que ele usou o dinheiro de drogas para que ele pudesse comprar aquele iate. Byton sabia que ele estava em liberdade condicional por ter participado de um assalto a mão armada, então ele já estava considerando o Skiller como um criminoso. O Skiller queria ser direito com a família, ele disse que ele tinha um filho a caminho e que ele já tinha tido um outro filho anteriormente, então ele não queria esconder nada e agir da forma certa. Então ele disse que como uma das suas últimas práticas, ele estava juntando esse dinheiro com o dinheiro das drogas para que ele pudesse investir em algo que seria rentável, que no caso seria o iate. Ele também disse à polícia que em 15 de novembro de 2004 ele fechou a compra do barco, ele deu aos Hawks uma pasta com todo o dinheiro que era a quantia necessária para a venda e que ele deixou essa pasta com o casal em um estacionamento perto de onde o barco ficava atracado. Ele disse que a esposa, os filhos, um amigo dele, que era o Alonso, que era do México, e um tabelião também estavam lá como testemunhas. De acordo com o Skiller, ele disse que o Tom perguntou para ele se todo aquele dinheiro era a quantia necessária para a compra do barco. Ele disse que sim, que era tudo que eles precisavam. Então o Tom simplesmente disse: tome aqui as chaves do barco e foi embora. Depois disso, eles não viram mais. Quase um mês depois do desaparecimento dos Hawks, o Jim ele acabou procurando o Ryan e ele pediu ajuda dele para que eles fossem à mídia falar sobre esse caso, porque a polícia estava sem paradeiro, eles estavam entrando em um beco sem saída e a única ação que eles podiam ter naquele momento era a ajuda da mídia, que poderia ajudar eles de alguma forma. Então esse caso começou a crescer muito, eles começaram a divulgar bastante nas mídias, nas redes de TV locais e em redes nacionais. Inclusive um casal em São Miguel, no México, acabou vendo essa publicação. Eles entraram em contato imediatamente com a polícia, dizendo que eles tinham visto o carro do casal, que era um CR-V prata, com as mesmas inscrições, do lado de uma casa móvel que ficava próximo ao bairro deles. Então a polícia logo foi atrás disso, e o rapaz que os recebeu disse que eles não conheciam o Tom e nem a Jack, mas que eles tinham ganhado esse carro de um amigo chamado Skiller Dillon. Aí o Byton disse que já naquele momento da investigação, qualquer esperança que eles tivessem que os Hawks estavam vivos caiu por terra, porque naquela altura eles já imaginavam que eles não estavam mais vivos. A Caitlin Holter era consultora do caso e ela disse que com a descoberta do carro, a polícia percebeu que o Skiller e a Jennifer
também foram vistos por testemunhas estando lá naquele local. Então eles tinham testemunhas oculares que os conheciam e testemunhas oculares que viram a Jennifer e o Skiller lá naquele local onde o carro estava. O Byington concluiu que o Skiller tinha matado o casal, mas ele ainda não tinha provas o suficiente para condená-lo. Mas aí em 17 de dezembro de 2004, a polícia acabou prendendo o Skiller por acusação de lavagem de dinheiro enquanto eles ainda estavam investigando o caso dos Hawks. Ao entrar na casa dos Dylan, a polícia acabou encontrando o laptop e a câmera fotográfica do Tom e da Jack, onde tinham todos os registros deles, inclusive tinha registros que o próprio Skiller tinha feito com a sua família na câmera deles. Durante meses após a prisão do Skiller, a Jennifer continuou sustentando de que eles eram inocentes e de que eles não tinham nada a ver com o caso. Inclusive ela rejeitou uma imunidade que ela teria se ela tivesse dado qualquer informação do paradeiro dos Hawks. A polícia de Newport descobriu uma outra pista bem interessante na casa dos Dylan, que era um cartão de visita do departamento da polícia de Los Angeles de Joe Barrena, que trabalhou como contato com a polícia mexicana. Eles descobriram que o Joe estava ajudando a polícia estadual de Enseada a investigar outro caso, que era o de John Harvey. Ele havia sido encontrado morto no México em 2003. O Harvey conheceu o Skiller enquanto os dois cumpriam pena na prisão na cidade de Seal Beach, mas depois que o Harvey foi libertado, ele manteve contato com o Skiller, que prometeu um grande prêmio. E aí, em dezembro de 2003, um ano depois do desaparecimento dos Hawks, o Dylan venceu o Harvey em uma proposta de negócio para ganhar uma grande quantia em dinheiro. Então o Harvey acabou pagando para ele $50 mil em espécie e acompanhou o Dylan até o México, onde ele poderia completar a aposta e ganhar esse dinheiro, mas o Harvey nunca mais voltou. Kathleen Harris, ela era a tabeliã que tinha feito toda a negociação e o processo de compra e venda do barco. Então ela foi investigada pela polícia várias vezes e ela foi interrogada e a polícia começou a fazer pressão até que ela finalmente confessou. Ela confessou que ela nunca tinha conhecido Tom e nem a Jack, mas que ela não tinha nada a ver com o assassinato, que ela só recebia uma boa quantia em dinheiro para que ela pudesse modificar os documentos, e foi isso que ela fez. Então, no âmbito da investigação, a polícia começou a pressionar todo mundo porque eles descobriram que estava todo mundo mentindo. Toda a rede de investigação deles passaria por uma nova entrevista onde eles poderiam pressionar ainda mais para que eles conseguissem obter resultados. O Alonso foi o próximo a revelar seu papel no assassinato. Ele disse à polícia que ele conheceu o Skiller quando ele era carcereiro na prisão na cidade de Seal Beach e também admitiu que participou dos assassinatos e revelou aos investigadores todo o plano do assassinato. Ele disse que o Skiller o convenceu de que ele era um matador profissional e que ele tinha que matar o Tom e a Jack porque eles eram maus, então ele pediu a ajuda do Alonso para isso. E aí que em 15 de novembro de 2004, o Skiller e o John Kennedy, que era o cúmplice dele, acabaram atracando no barco junto com o Tom e a Jack para fazerem o teste de navegação. E aí o Alonso disse que o Skiller e o John acabaram algemando o Tom e ele acabou algemando a Jack. O Skiller obrigou ele a amarrar as mãos e os pés casal vendá-los enquanto ele estava navegando para um ponto mais distante do mar. Então nisso eles acabaram prendendo o casal numa âncora e aí o Skiller acabou soltando a âncora para fora do mar, onde acabou levando o casal junto com eles. A Jennifer não estava presente no barco na hora dos assassinatos, mas levou todo mundo à surpresa quando ela também foi presa poucas semanas após ter dado à luz ao filho que ela estava esperando nas semanas anteriores. Os investigadores conseguiram puxar as escutas telefônicas, eles ouviram e conseguiram identificar todas as conversas que ele e Jennifer tiveram quando o Harvey foi assassinado e quando os Hawks foram assassinados. Então eles concluíram que ela não estava fisicamente no barco, mas ela estava a parte de tudo, inclusive compactuou, ajudando ele no planejamento de todos os assassinatos. O Alonso ele testemunhou em 3 julgamentos separados contra Jennifer, contra o Skiller e contra o John Kennedy. Em acordo com a promotoria, ele confessou que era culpado de 2 acusações e acabou pegando 20 anos e 4 meses de prisão. Em 2006, a Jennifer foi condenada pelos assassinatos do Tom e da Jack e mais tarde ela recebeu 2 penas de prisão perpétua sem liberdade condicional. Ela acabou sendo acusada de conexão com o assassinato do Harvey, no qual ela nega insistentemente de que nunca teve nada a ver. Em uma audiência preliminar antes do seu julgamento pelos assassinatos dos Hawks, o juiz rejeitou a acusação. Quase 2 anos depois, o Killer foi a julgamento pelo assassinato do Tom, da Jack e do John Harvey. E aí ele foi condenado por todos os 3 assassinatos. O John Kennedy também foi condenado pelos assassinatos dos Hawks e, como Skiller, foi condenado à morte. Pois é, galera, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um caso bem grande, mas que super valeu a pena a gente ver. E assim como a gente teve esse caso dessa semana, na semana que vem tem mais. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para já se inscrever. Fica com a gente, porque na semana que vem estamos de volta.